E se eu te dissesse que o medo e a ansiedade não são seus inimigos, mas sinais que sua mente usa para mostrar que você está pronto para crescer? Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por pensamentos que só existem na sua cabeça? Essa sensação de angústia, de que algo ruim vai acontecer mesmo sem nenhuma prova real, não significa que você está quebrado. Significa que sua mente precisa ser treinada, não dominada pelo caos. Neste vídeo, vou te mostrar um segredo que não é teoria nem uma frase bonita. É uma forma real de deter o medo desde a raiz. Não se trata de fugir, mas de aprender a observá-lo, entendê-lo e transformá-lo em clareza. Porque quando você entende o que está por trás do medo, descobre que o que chama de ansiedade não é fraqueza, e sim energia mal direcionada. Fique até o final, porque depois de ouvir isso, você vai parar de lutar contra seus pensamentos e começará a ter poder sobre eles. Aqui você vai aprender como recuperar o controle, acalmar sua mente e viver com uma serenidade que nada nem ninguém poderá tirar de você. Antes de começar este vídeo, quero que você escreva nos comentários esta frase: hoje eu escolho a calma, sou estoico. Escreva com convicção, porque ao fazer isso, você não está apenas deixando um comentário, está enviando uma ordem à sua mente. É o seu compromisso com a mudança, uma declaração interna que começa a reprogramar a sua paz de dentro para fora. Em ensinamento 1, compreenda que o medo não é seu inimigo. Embora possa parecer, ele é um sinal, uma voz interna que te alerta de que está cruzando um limite que sua mente considera inseguro. Mas, na verdade, toda vez que você sente medo, está tocando o exato limite do crescimento. Ele não surge para te deter, mas para testar sua disposição em avançar. Se você foge, dá poder a ele. Se o enfrenta com calma, descobre que por trás desse tremor há uma porta para a sua melhor versão. O medo não desaparece quando você se sente preparado. Desaparece quando decide agir mesmo sentindo sua presença. Sua mente cria histórias para te proteger. Imagina o pior, antecipa a dor, recorda fracassos passados. Faz isso com boa intenção, mas com uma visão limitada. Se você acredita em cada história que ela cria, viverá preso em uma prisão invisível. Por isso, em vez de lutar contra o medo, observe-o. Não como um monstro, mas como um mensageiro. Pergunte a si mesmo: o que isso quer me mostrar? Talvez ele esteja apontando para um desejo oculto, uma oportunidade ou uma parte de você que precisa de confiança. O medo, quando é ouvido sem resistência, transforma-se em um mestre silencioso. Há uma verdade que poucos aceitam: o medo não se vence, se transcende. Não se trata de eliminá-lo, mas de aprender a caminhar com ele sem deixar que controle seus passos. Às vezes sua voz treme, às vezes suas mãos, mas você continua avançando do mesmo jeito. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo, é a decisão firme de não permitir que ele te governe. Quando você aprende a se sustentar dentro do desconforto, descobre que o medo não te limita, te forma. Segundo o estoicismo, os sábios compreendiam que as emoções não devem ser suprimidas, mas compreendidas. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Sêneca via o medo como uma distorção do julgamento, um erro de percepção que se corrige com razão e calma. Marco Aurélio lembrava que aquilo que tememos não tem poder sobre nós se escolhermos não temê-lo. Para os estoicos, dominar o medo era consequência do autoconhecimento. Toda vez que você enfrenta o medo, sua mente aprende que pode confiar em você. Ela começa a entender que não precisa de garantias externas para agir. Passa a acreditar que você é capaz mesmo na incerteza. Essa confiança não surge da noite para o dia,
constrói-se passo a passo, cada vez que você escolhe se mover apesar do tremor interno. E um dia descobre que o medo já não te domina, torna-se parte do impulso que te empurra para a frente. Quando ele aparecer, não fuja. Respire, sinta, observe-o com curiosidade. Pergunte-se se o perigo é real ou apenas imaginado. Você verá que a maioria dos seus medos vive apenas nos pensamentos, não na realidade. Quanto mais os observa, menos controle eles têm sobre você, e quando já não te controlam, se transformam em energia para agir com mais determinação. Lembre-se, o medo não é sinal de fraqueza, é um lembrete de que você está vivo. É parte do processo de expansão. Aceitá-lo é aceitar a própria vida. Quem aprende a conviver com ele conquista liberdade interior. Porque quando o medo deixa de decidir por você, o poder retorna às suas mãos. E nesse momento, você entende que a verdadeira coragem não é sentir-se invulnerável, mas avançar sabendo que pode cair e ainda assim seguir. Da próxima vez que sentir medo, não o rejeite. Encare-o de frente e diga: obrigado por me lembrar que estou crescendo. Faça dele parte do seu treinamento mental, porque cada vez que escolhe enfrentá-lo, está construindo a versão mais forte, mais serena e mais livre de si mesmo. Ensinamento 2. Transforme a preocupação em ação concreta. Preocupar-se não muda nada, agir sim. A preocupação apenas ocupa espaço na sua mente, sem oferecer soluções reais. Quanto mais você pensa no problema, maior ele se torna na sua imaginação. Mas quando dá um passo, por menor que seja, o medo diminui e a clareza aparece. Você não precisa ter tudo sob controle para se mover, precisa se mover para começar a sentir controle. A ação é o remédio que cura a paralisia mental. Enquanto sua mente cria 1000 cenários, seu corpo pode criar resultados. Por isso, pare de analisar tanto e comece a agir, porque nenhum pensamento resolve o que apenas uma ação pode mudar. A ansiedade não surge do que acontece, mas do que você imagina que pode acontecer. Sua mente se adianta, fabrica histórias, prevê catástrofes e te convence de que o perigo é real. Mas na maioria das vezes, esse perigo existe apenas dentro de você. O problema não é o medo, e sim a forma como você se relaciona com ele. Se o observa sem julgá-lo, ele se dissolve, mas se o alimenta com pensamentos, cresce. Por isso, quando perceber que está se preocupando demais, pare e respire. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora, mesmo que seja algo pequeno para avançar? Esse pequeno passo quebra o ciclo da ansiedade e te traz de volta ao presente, o único lugar onde as coisas realmente acontecem. O movimento tem um poder que o pensamento não possui. Uma única ação consciente pode silenciar 1000 pensamentos inúteis. Não importa se faz perfeito, importa que faça. Porque toda vez que escolhe agir, está treinando sua mente a confiar em você. A confiança não vem antes da ação, vem depois. Comece com um gesto, uma ligação, uma conversa, uma página escrita, 1 minuto de silêncio. E enquanto age, verá o medo se transformar em energia e a ansiedade em direção. O estoicismo ensina que nada externo pode te dominar se você não der esse poder. Marco Aurélio lembrava que a mente se perturba mais pelo julgamento do que pelos fatos. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Epicteto ensinava que a chave está em distinguir o que depende de nós do que não depende. Os estoicos compreenderam que a ação consciente, guiada pela razão e pelo propósito, é o antídoto contra a preocupação. Eles não fugiam do medo, usavam-no como uma bússola que os orientava para o que precisavam enfrentar. Cada vez que você se move, sua energia muda,
Deixa de se sentir vítima dos pensamentos e passa a ser protagonista da sua história. É no movimento que a mente se organiza, que as emoções encontram seu curso natural. Se esperar se sentir pronto para agir, a oportunidade passará. Mas se decidir fazê-lo hoje, mesmo que de forma imperfeita, descobrirá que a calma vem depois do movimento, não antes. A ação é o que transforma dúvida em direção, caos em foco, impotência em poder. Da próxima vez que a preocupação te visitar, não lute contra ela. Use-a. Deixe que te mostre onde você está evitando agir. Se algo te preocupa, significa que há uma parte de você querendo mudar, melhorar ou resolver algo. Não alimente a preocupação com pensamentos, alimente-a com movimento. Faça uma lista, tome uma decisão, faça uma ligação, limpe um espaço, escreva suas ideias. Cada pequena ação é um voto a favor do seu poder pessoal. Lembre-se, preocupar-se não resolve, apenas desgasta. Mas agir devolve a força. Não se trata de correr sem direção, e sim de dar passos conscientes. Mesmo que o medo te acompanhe, caminhe. Mesmo que a dúvida te sussurre, avance. Porque quando transforma o pensamento em movimento, a ansiedade perde o domínio e a clareza retorna. Esse é o segredo, não pensar menos, e sim agir mais. Porque somente a ação transforma a preocupação em progresso e o medo em propósito. Ensinamento 3. Agradeça mesmo nos dias difíceis. A gratidão é uma força silenciosa que muda a maneira como você enxerga a vida. Quando você aprende a agradecer, mesmo em meio à incerteza, algo dentro de você se reorganiza. Sua mente deixa de focar no que falta e começa a reconhecer o que já existe. A preocupação perde poder quando você percebe que, mesmo que nem tudo esteja perfeito, ainda há motivos para confiar. Agradecer não é negar a dificuldade, é escolher olhar de um lugar mais elevado. É dizer à vida: ainda não tenho tudo o que quero, mas tenho o suficiente para continuar avançando. Cada pensamento de gratidão reprograma sua mente. Onde antes havia medo, nasce confiança. Onde antes havia queixa, surge serenidade. A ansiedade se alimenta da carência, de pensar constantemente no que pode dar errado. Mas a gratidão se alimenta da abundância, de reconhecer que cada respiração, cada oportunidade, cada pessoa que te apoia é um presente do momento presente. Quando você se concentra nisso, sua energia muda. Começa a sentir que a vida não está contra você, mas ao seu lado. E essa simples mudança de foco transforma sua realidade mais do que você imagina. O estoicismo ensinava que a paz interior não vem de ter uma vida sem problemas, mas de ter uma mente que sabe agradecer mesmo no meio deles. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de levantar-se a cada manhã e reconhecer a sorte de estar vivo, de pensar, de amar, de agir. Sêneca via na gratidão um sinal de sabedoria, porque quem agradece não depende do acaso, mas da própria percepção. Epicteto ensinava que a felicidade não está no que possuímos, mas em como interpretamos o que temos. Para os estoicos, a gratidão era uma prática de liberdade. Nada nem ninguém pode te roubar a capacidade de ver o bem, mesmo nas dificuldades. Quando você começa a agradecer, sua mente se acalma, deixa de correr atrás do que falta e começa a desfrutar do que já está diante de você. Às vezes, o simples ato de dizer obrigado transforma um dia pesado em um dia com propósito. Agradecer não resolve todos os problemas, mas te dá clareza para enfrentá-los. Muda a vibração do seu corpo, relaxa a respiração e te lembra de que você está seguro neste exato momento. E quando está presente, os pensamentos perdem seu poder destrutivo. Faça da gratidão um hábito, não um gesto ocasional.
Escreva, repita, sinta, antes de dormir, pense em 3 coisas que deram certo, por menores que sejam. Talvez tenha sido uma conversa sincera, uma refeição quente ou simplesmente o fato de ter resistido a mais um dia. Esses pequenos reconhecimentos fortalecem sua mente mais do que qualquer discurso motivacional. Se a cada dia você agradece por algo, treina sua mente para focar na abundância em vez do medo. Da próxima vez que a ansiedade tentar te dominar, pare e diga: obrigado, porque isso também está me ensinando. Essa frase simples transforma a resistência em aceitação e a aceitação em aprendizado. Cada desafio traz uma lição e cada lição é uma oportunidade de crescimento. A gratidão te ajuda a ver propósito onde antes só havia dor. Lembre-se disso, a vida nem sempre será fácil, mas você sempre terá algo pelo que agradecer. Talvez você não possa controlar as circunstâncias, mas pode controlar o foco. Quando agradece, não muda o que está fora, muda o que está dentro. E quando muda o que está dentro, tudo mais começa a se alinhar. Agradecer é um ato de fé silenciosa. É confiar que tudo tem um sentido, mesmo que agora você não o veja. É aceitar que a vida segue seu curso e que você está aprendendo a fluir com ela. A gratidão transforma o medo em confiança, a ansiedade em paz e a espera em serenidade. Porque quando você reconhece o que já tem, a vida te dá ainda mais motivos para continuar agradecendo. Ensinamento 4: aceite a impermanência e o passar do tempo. Sua mente não pode permanecer forte se o seu corpo estiver fraco. A calma não se treina apenas com pensamentos. Ela também se constrói com o que você come. Cada célula, cada impulso nervoso e cada emoção dependem dos nutrientes que você oferece ao seu organismo. Se você se alimenta mal, não apenas esgota sua energia física, também drena sua resiliência emocional. O estresse não se vence apenas com força de vontade, mas com equilíbrio interno. Quando o corpo carece do essencial, a mente se torna mais frágil, mais reativa e mais propensa à ansiedade. Por isso, se deseja ter domínio mental, comece cuidando do terreno onde essa mente habita o seu corpo. Baixos níveis de vitaminas e minerais não afetam apenas sua saúde, mas também sua capacidade de pensar com clareza. Quando faltam nutrientes, o sistema nervoso se desregula, o sono é interrompido e as emoções se intensificam. Você se irrita com facilidade, perde a concentração e os problemas parecem maiores do que realmente são. Por outro lado, quando nutre bem o corpo, a mente responde com serenidade, a energia flui, a respiração se aprofunda e o humor se estabiliza. Não é magia, é biologia. Seu corpo é o suporte da sua calma, e se você o negligencia, qualquer desafio te tira do equilíbrio. Segundo o estoicismo, mente e corpo formam uma unidade inseparável. Marco Aurélio ensinava que a alma precisa de um corpo ordenado para se expressar com clareza. Sêneca lembrava que o autocontrole começa pelo cuidado de si mesmo. Epicteto considerava que a temperança também se reflete naquilo que consumimos. Não se trata de privação, mas de harmonia. Os estoicos entendiam que o equilíbrio físico sustenta o equilíbrio mental e que a sabedoria também está presente na forma como você nutre sua vida cotidiana. O magnésio, por exemplo, atua como um calmante natural do sistema nervoso. Ajuda a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, e relaxa músculos e mente. Pode ser encontrado em alimentos como abacate, nozes, leguminosas e cacau puro. Os ácidos graxos ômega 3, presentes no peixe, na chia e na linhaça, nutrem o cérebro e melhoram a conexão entre os neurônios, ajudando a manter a clareza mental e a concentração. As vitaminas do complexo B,
especialmente B6 e B12, são essenciais para a produção de serotonina e dopamina, substâncias que regulam o humor. E a vitamina C, além de fortalecer o sistema imunológico, protege as células do dano causado pelo estresse. Quando você cuida da alimentação, constrói uma base sólida para a paz interior. Não se trata de obsessão com dietas, mas de fazer escolhas conscientes. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir não apenas o corpo, mas também a calma. Pergunte a si mesmo: o que estou comendo me dá energia ou me rouba energia? Isso me ajuda a me sentir mais estável ou mais ansioso. Quando começa a fazer essas perguntas, deixa de comer por impulso e passa a se nutrir com propósito. Sua energia muda quando seu corpo está bem nutrido. Você dorme melhor, pensa com mais clareza e reage com mais serenidade diante das situações difíceis. Deixa de reagir automaticamente e começa a escolher com consciência. Deixa de se sentir exausto e passa a se sentir centrado. O que antes te desequilibrava, agora te fortalece. E tudo isso começa com algo tão simples quanto prestar atenção ao que coloca no prato. Lembre-se, fortaleza mental não é apenas resistir, é manter o equilíbrio. E esse equilíbrio também depende da sua biologia. Cuidar do corpo não é vaidade, é sabedoria. Quando você faz isso, sua mente agradece com clareza, seu coração com calma e sua vida com energia constante. Alimentar-se bem é uma forma de respeito por si mesmo, uma maneira silenciosa de dizer: minha paz começa por dentro, e também nas escolhas que faço todos os dias. Ensinamento 5: liberte-se do espejismo do controle e flua com a vida. O estresse nasce quando você acredita que tudo deve acontecer exatamente como imagina. Essa necessidade constante de controle te desgasta mais do que os próprios problemas. Você quer que as pessoas ajam de acordo com suas expectativas, que a vida siga seus planos, que os resultados obedeçam ao seu tempo, mas a realidade não atende aos desejos humanos. E quanto mais você tenta forçá-la, mais ela resiste. A paz não aparece quando tudo dá certo. Aparece quando você entende que não precisa controlar tudo. No instante em que solta essa necessidade de domínio, sua mente relaxa e começa a fluir com a vida, em vez de lutar contra ela. O estresse é o resultado de uma mente que se recusa a aceitar o que já é. Toda vez que algo não acontece como você esperava, sua mente entra em conflito com a realidade, e esse conflito é a raiz do sofrimento. Quando você entende que o que aconteceu precisava acontecer, deixa de se desgastar tentando mudar o que é imutável. Não se trata de se render, mas de cooperar com o presente. Porque ao aceitar o que é, você libera a energia que antes gastava resistindo e pode usá-la para construir algo melhor. O estoicismo ensinava que o controle absoluto é uma ilusão. Marco Aurélio escreveu que o universo tem uma ordem que não depende de nossos desejos e que nossa tarefa é viver em harmonia com ela. Sêneca dizia que a causa do sofrimento humano não está nos fatos, mas na resistência em aceitá-los. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando distinguimos o que depende de nós do que não depende. Os estoicos entendiam que a serenidade não se conquista dominando o mundo exterior, mas dominando a resposta interior diante do inevitável. Toda vez que você tenta forçar algo, o universo te lembra de que não está no comando. Os planos desmoronam, as pessoas mudam, os caminhos se desviam. E embora no começo doa, com o tempo você percebe que nada se perdeu de fato, apenas foi redirecionado para onde deveria ir. As coisas não dão errado, apenas acontecem de forma diferente. E nessa diferença pode estar a lição ou a oportunidade que você precisa para crescer, mas não haverá enquanto permanecer preso ao como deveria ter sido.
Quando algo não sair como esperado, não reaja com frustração. Respire e repita: isto também tem um propósito que ainda não vejo. Essa frase te devolve ao presente, ao entendimento de que tudo o que acontece pode ter um sentido, mesmo o que é desconfortável. Pare de planejar em excesso, de tentar prever cada passo, de temer o imprevisto. A vida não é uma linha reta, é um fluxo que te ensina enquanto você caminha. Quanto mais você se adapta, mais em paz vive. Aceitar não significa desistir, significa parar de sofrer inutilmente. Significa olhar para o que acontece e dizer: é isso que existe agora, e posso fazer algo com isso. A partir dessa aceitação, você toma decisões mais sábias, sem a distorção da raiva ou do medo. Sua mente se clareia, seu corpo relaxa e a vida começa a parecer mais leve. Você não precisa ter tudo sob controle para se sentir seguro. O que precisa é de confiança. Confiança em si mesmo, no processo e na certeza de que cada acontecimento, até o inesperado, faz parte de uma ordem maior. Quando você vive a partir dessa compreensão, se liberta da ansiedade do que vai acontecer e começa a desfrutar do que está acontecendo. Lembre-se disso. A paz não é controlar os acontecimentos, é aprender a navegar por eles sem se perder. A serenidade não vem do domínio externo, mas do equilíbrio interno. E esse equilíbrio surge quando você decide cooperar com a vida, não resistir a ela. Porque apenas quem solta o controle encontra a verdadeira liberdade. Ensinamento 6. Viva a partir do propósito, não do ego. A vida perde o brilho quando tudo gira em torno de você. Quando seus pensamentos, metas e decisões estão centrados apenas no que pode ganhar, sua alma começa a se esvaziar. O que no início parece sucesso logo se transforma em cansaço. Nada é suficiente, porque o foco está mal direcionado, voltado para o eu em vez do nós. O verdadeiro sentido da vida não está em acumular conquistas, mas em contribuir. Servir, ajudar, inspirar ou cuidar não são sinais de fraqueza, são expressões de grandeza interior. Quando você faz algo pelos outros sem esperar recompensa, conecta-se com uma energia que nunca se esgota. Cada vez que você dá, algo dentro de você se expande. Não falo apenas de dinheiro ou recursos, mas de tempo, atenção e presença. Uma palavra gentil, uma escuta sincera ou uma ação desinteressada podem transformar o dia de alguém e, sem perceber, também transformam o seu. Porque quando você ajuda, sua mente se acalma. Você para de se preocupar tanto consigo mesmo e começa a se sentir parte de algo maior. Essa conexão devolve propósito, direção e paz. O estoicismo ensinava que o ser humano não foi criado apenas para si. Marco Aurélio dizia que o propósito da razão é cooperar com a natureza e com os outros. Sêneca explicava que a vida virtuosa consiste em contribuir para o bem comum e não se isolar no ego. Epicteto lembrava que cada pessoa tem um papel dentro da ordem do mundo e que a sabedoria está em cumprir esse papel com integridade e serviço. Os estoicos compreendiam que servir não tira a liberdade, devolve-a, porque liberta do peso do egoísmo. Quando você vive apenas para si, o mundo se torna pequeno, cada frustração se amplifica, cada erro parece um desastre. Mas quando entende que sua vida impacta a dos outros, a dor ganha sentido. As dificuldades se transformam em lições que você pode compartilhar e as vitórias em inspiração para quem ainda luta. Servir te fortalece, porque lembra que sua existência não é medida pelo que possui, mas pelo que oferece. Dedique tempo a algo que vá além do seu conforto. Não precisa de grandes gestos, apenas constância. Ouça alguém que precisa. Compartilhe o que sabe. Seja exemplo de calma ou paciência. Você nunca sabe quem pode estar observando e encontrando consolo em seu exemplo. O bem que você faz retorna,
mesmo que não perceba, porque deixa marcas na mente e no coração dos outros. Quando sua energia se orienta para o serviço, grande parte do vazio interno desaparece. Você começa a se sentir útil, necessário, conectado com a vida. Sua mente deixa de perguntar o que me falta e começa a se perguntar o que posso oferecer. Essa simples mudança de pergunta altera sua frequência e te enche de sentido, mesmo nos dias mais difíceis, porque você sabe que de algum modo sua presença soma. Você não precisa de fama nem reconhecimento. A satisfação mais profunda vem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Quando ajuda sem esperar gratidão, sua recompensa vem em forma de paz. E essa paz não depende do resultado, mas da consciência de ter feito o que podia para melhorar o mundo ao seu redor. Lembre-se, a vida se apaga quando você pensa apenas em si, mas floresce quando serve. Você não está aqui apenas para sobreviver ou buscar prazer, está aqui para deixar o mundo melhor do que o encontrou. Quando cada ação, palavra e pensamento tem a intenção de construir em vez de destruir, você sente um propósito tão sólido que nenhum obstáculo pode apagá-lo. Viver por algo maior não é se perder, é se encontrar no lugar onde a alma se sente útil, plena e em paz. Ensinamento: se te cuide de si antes de cuidar dos outros. Você não pode oferecer calma quando seu interior está em caos. Não pode sustentar os outros se você mesmo está caindo. Vivemos em uma sociedade que glorifica o esgotamento, que aplaude o sacrifício constante e que faz parecer que cuidar de si é egoísmo. Mas nada é mais sábio do que parar antes de se esvaziar. Quando você se negligencia, seu corpo se apaga, sua mente se dispersa e seu coração se endurece. Não é possível dar amor a partir da carência, nem paciência a partir do cansaço. Cuidar de si não é luxo, é necessidade. É a base para amar de verdade sem se destruir no processo. O autocuidado não é isolamento, é recarga. É tirar o tempo necessário para se reconectar consigo mesmo, respirar e lembrar quem você é além das exigências. Muitas pessoas acreditam que precisam estar sempre disponíveis, resolvendo, ajudando, mas ninguém pode servir a partir do vazio. Quando você se permite descansar, não está abandonando ninguém. Está garantindo que poderá estar presente de forma mais consciente e estável, porque somente quem está em paz consigo pode levar paz aos outros. O estoicismo ensinava que o equilíbrio interior é a raiz da sabedoria. Marco Aurélio afirmava que a alma precisa de espaços de silêncio para manter a clareza. Sêneca dizia que o descanso não é perda de tempo, e sim investimento em força. Epicteto lembrava que a serenidade depende de cuidar do que está sob seu controle, e seu bem-estar físico e mental fazem parte disso. Os estoicos compreendiam que o autodomínio também inclui saber quando parar, quando dizer não e quando proteger sua energia. Você não pode curar o que não reconhece. Se sente cansaço, não negue. Se sua alma dói, não esconda atrás de um sorriso forçado. Admitir que precisa de descanso não é fraqueza, é humanidade. Toda vez que ignora seus limites, rompe um pouco mais o vínculo consigo mesmo. Mas toda vez que se escuta, reconstrói confiança interior, você aprende que amar a si não é egoísmo, mas o ato mais honesto de responsabilidade. Reserve tempo diário para si. Não espere ter horas livres. Comece com minutos de silêncio, contemplação, conexão. Saia para caminhar, escreva, respire fundo, ouça música ou simplesmente desconecte-se de tudo o que exige. Não faça isso para fugir, mas para recarregar. Nesses momentos, sua mente se acalma e seu corpo se lembra de que nem tudo é urgência. É na quietude que a clareza retorna, e com ela, a força para continuar. Aprenda também a dizer não, não às exigências que drenam,
não aos compromissos sem propósito, não às relações que só tomam e nunca dão. Dizer não não é rejeitar os outros, é proteger seu equilíbrio. A pessoa que aprende a impor limites não se torna fria, mas estável. E dessa estabilidade nasce um amor mais puro e real. Pare de sentir culpa por descansar. O descanso não é abandono, é reparação. Você não pode carregar todos os problemas nem curar todas as feridas. Faça o que puder, mas sem se perder no processo. Porque quando você se apaga, o mundo perde sua luz. Lembre-se, cuidar de si não te afasta dos outros, te conecta melhor a eles. Quando você está bem, sua energia muda, seu olhar se suaviza, sua voz transmite calma. E então, sem esforço, você ajuda com presença, não por obrigação. Cuidar de si é um ato de amor, não apenas por você, mas por todos ao seu redor. Porque quando você está em paz, essa paz se espalha. Ensinamento 8. Pare de evitar o que te assusta. Evitar o que te causa medo não te protege, te aprisiona. Cada vez que foge de algo que te incomoda, está dizendo à sua mente: isto é perigoso, eu não consigo lidar com isso. E o cérebro, que aprende com cada experiência, registra essa mensagem como uma verdade. Assim, o medo cresce, se fortalece e começa a aparecer em mais lugares, em mais situações, até que tudo parece esmagador. Mas quando você escolhe ficar, mesmo que a voz trema, mesmo que o coração acelere, o medo começa a perder território. A coragem não está em não sentir medo, mas em encarar de frente o que você sempre evitou e dar mais um passo além. O medo é uma ilusão com aparência de realidade, uma projeção mental que te faz acreditar que o perigo está fora, quando na verdade está dentro. Seu corpo reage, a respiração acelera, os pensamentos se multiplicam. Mas o curioso é que a maioria dessas ameaças nunca se concretiza. O que realmente acontece é o desgaste de viver fugindo. Fugir não traz alívio, traz adiamento. Afasta você momentaneamente do medo, mas te aproxima da culpa, da frustração e do estancamento. Por isso, a única maneira de se libertar é enfrentá-lo, não com impulsividade, mas com estratégia e paciência. O estoicismo ensinava que a mente humana se fortalece enfrentando o que teme. Marco Aurélio escrevia que o obstáculo se transforma em caminho, porque aquilo que te bloqueia é o que te treina. Sêneca dizia que sofremos mais pela imaginação do que pelos fatos. Epicteto ensinava que a coragem não é desafiar o impossível, mas agir corretamente apesar do medo. Para os estoicos, a serenidade não se alcança evitando a vida, mas atravessando-a com consciência e autodomínio. Comece pouco a pouco. Você não precisa saltar no fogo, apenas se aproximar o suficiente para perder o respeito ao medo. Faça uma lista de tudo o que evita, conversas desconfortáveis, lugares que te intimidam, decisões que você adia. Organize-as da menor à maior intensidade. Depois, escolha a menor e enfrente, 1, 2, 10 vezes, até que essa situação perca o poder sobre você. Você verá que o corpo começa a entender que nada de ruim acontece, e quando esse aprendizado se firma, sua mente se torna mais forte, mais livre. O medo é como uma sombra, parece enorme enquanto você dá as costas, mas encolhe quando encara de frente. Não se trata de eliminá-lo, mas de aprender a caminhar ao lado dele. Haverá momentos de insegurança e dúvida, mas isso não significa retrocesso, significa crescimento. Cada passo rumo ao desconhecido amplia sua zona de poder. E o que ontem parecia impossível, amanhã se torna natural. Celebre cada avanço, por menor que seja. Toda vez que enfrenta algo que te assustava, você reescreve a história que sua mente costumava contar. Treina seu cérebro para confiar em você,
para entender que é capaz de suportar o desconforto e seguir adiante. A confiança não se conquista pensando positivo, se conquista agindo com decisão. Lembre-se, o medo não se dissolve com teorias, se dissolve com experiência. Quanto mais você se aproxima dele, menos poder ele tem. Cada vez que escolhe não fugir, está quebrando uma corrente invisível. Com o tempo, percebe que a maioria dos seus temores eram apenas pensamentos sem base real. E quando chega a esse ponto, descobre uma calma profunda, não porque o medo desapareceu, mas porque ele já não te controla. Sua mente aprende por repetição. Se repete a fuga, fortalece a fraqueza. Se repete a ação, fortalece a força. Por isso, em frente, olhe, respire e continue caminhando. A liberdade não chega quando o medo some. Chega quando você decide avançar com ele ao lado, sem deixá-lo ditar o seu caminho. Ensinamento 9. Alimente o melhor de si mesmo todos os dias. Dentro de você vivem duas forças que nunca descansam. Uma busca construir, curar e amar. A outra busca dividir, criticar e destruir. E a cada dia, com seus pensamentos, suas palavras e seus atos, você escolhe qual delas vai alimentar. Não é preciso dizer isso em voz alta, suas decisões revelam tudo. Quando responde com calma em vez de raiva, alimenta a luz. Quando escolhe compreender antes de julgar, fortalece sua alma. Mas quando reage com ódio, quando fere por impulso, quando se deixa dominar pelo ego, está entregando sua energia à escuridão que também habita em você. A batalha não está fora, está dentro. Essa luta interna não tem fim, mas pode ser dirigida. Ninguém nasce completamente bom ou mal. Somos o resultado do que decidimos fortalecer a cada dia. Seus pensamentos são como alimento, o que você repete, cresce. Se fala consigo mesmo com culpa, crítica ou medo, cria um terreno fértil para a amargura. Mas se cultiva pensamentos de paciência, compreensão e fé, sua mente se torna um lugar onde a paz pode habitar. Não é fácil, mas é possível, e começa com um simples ato de consciência, parar antes de reagir e se perguntar: o que estou prestes a fazer vem do amor ou do medo? O estoicismo ensinava que a mente humana contém todas as sementes, virtude e vício, compaixão e ira, serenidade e desespero. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com o tom dos próprios pensamentos, por isso devemos cuidar do que deixamos crescer dentro dela. Sêneca ensinava que o sábio não busca eliminar as paixões, mas governá-las. Epicteto lembrava que nada externo pode nos corromper se mantivermos o domínio sobre nosso julgamento interior. Para os estoicos, o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em vencer as forças desordenadas que vivem em nós mesmos. Todos os dias você terá a oportunidade de escolher. Pode reagir por impulso ou responder com razão. Pode criticar ou compreender, destruir ou contribuir. A decisão parece pequena, mas é decisiva, porque o que você escolhe no cotidiano forma o caráter que o define. Se responde a partir do ego, cada conflito se amplia. Mas se escolhe a calma, até as tempestades se tornam mestras. Não há crescimento sem luta interior, mas essa luta se torna mais leve quando você decide alimentar a parte de si que deseja paz. Pratique a bondade. Não são necessários grandes gestos, basta um olhar gentil, um silêncio que evite uma discussão, uma palavra que traga esperança. Cada ato de bondade, por menor que seja, é uma vitória sobre a parte destrutiva que todos carregamos. Quando faz o bem, não transforma apenas o dia de alguém, também molda sua própria alma. O bem não se impõe, ele se contagia. Cerque-se de pessoas que elevem sua energia, não das que a drenam. Observe o que consome, conversas, pensamentos, ambientes, tudo te alimenta ou te intoxica.
Se passa tempo em lugares onde predominam queixas, julgamentos ou ressentimentos, sua luz se apaga sem que perceba. Mas se cerca de calma, honestidade e crescimento, seu espírito floresce. Lembre-se, o amor e o ego não podem dominar ao mesmo tempo. Um constrói, o outro destrói. O amor liberta, o ego aprisiona. Não se trata de eliminar o ego, mas de domesticá-lo, de ensiná-lo a servir a alma, em vez de sabotá-la. Cada vez que escolhe a compaixão em vez da raiva, a gratidão em vez da queixa e a compreensão em vez do julgamento, está vencendo uma batalha silenciosa, mas poderosa. E com o tempo, sem perceber, sua vida se torna mais clara, suas relações mais saudáveis e seu coração mais luminoso. Porque quando você alimenta o melhor de si, inevitavelmente desperta o melhor nos outros. Ensinamento 10. Transforme sua ansiedade em uma fonte de energia construtiva. A ansiedade não vem para te destruir, vem para te despertar. É a linguagem do corpo quando tenta avisar que algo dentro de você precisa de atenção. No entanto, a maioria das pessoas a confunde com um inimigo. Quando surge o nó no peito, o coração acelerado ou a mente cheia de pensamentos, tendemos a resistir, lutar contra ela ou tentar silenciá-la. Mas a ansiedade não desaparece quando é ignorada. Ela se transforma em tensão acumulada. Em vez disso, quando você a escuta, quando a observa sem julgamento, ela começa a revelar sua mensagem. A ansiedade não é fraqueza, é informação. É o seu sistema nervoso tentando te proteger, pedindo que você faça uma pausa, ajuste o ritmo e se escute mais. O problema não é senti-la, e sim interpretá-la como sinal de fracasso. Você acredita que estar calmo é o normal e que qualquer alteração é um erro, mas a ansiedade faz parte do design humano. É energia pura, pronta para ser direcionada. Se aprender a canalizá-la, ela deixa de ser um peso mental e se torna uma fonte de ação consciente. Aquela sensação que te incomoda pode se transformar em foco, produtividade e até criatividade, se em vez de rejeitá-la, você decidir compreendê-la. O estoicismo ensinava que não são os fatos que perturbam a mente, mas a opinião que temos sobre eles. Marco Aurélio lembrava que a mente tem o poder de transformar qualquer emoção em virtude, se a observarmos com calma. Sêneca dizia que o sábio não foge de suas emoções, ele as usa como parte do caminho para a razão. Epicteto ensinava que o autocontrole nasce de aceitar a natureza do que sentimos, sem ser dominado por isso. Para os estoicos, a serenidade não consistia em eliminar o medo ou a ansiedade, mas em compreendê-los como sinais da alma que pedem equilíbrio. Quando sentir ansiedade, não se castigue. Não diga, isto está errado. Diga, isto está me mostrando algo. Respire e pergunte a si mesmo, que parte de mim está pedindo atenção? Talvez seja uma decisão pendente, um limite não imposto ou excesso de exigência que você se impõe. Ao fazer essa pergunta, transforma a reação em reflexão. Deixa de ser vítima da sensação e passa a ser seu observador. E quando observa, recupera o controle. Anote os momentos em que a ansiedade aparece, não para revivê-los, mas para reconhecer padrões. Você descobrirá que ela não surge do nada. Há pensamentos, pressões ou contextos que a despertam. Esse registro é um mapa de autoconhecimento. Uma vez que entende de onde ela vem, pode agir sobre o que depende de você e soltar o que não depende. Essa clareza transforma o caos mental em ordem emocional. A ansiedade é movimento, é energia acumulada. Se for bem usada, se torna impulso. Use-a para organizar o que tem adiado, para expressar o que tem calado ou para tomar decisões que tem evitado. Essa energia que te agita pode se converter em ação produtiva se for guiada com propósito.
Você não precisa eliminá-la, precisa canalizá-la. Quanto mais a enfrenta com consciência, menos poder ela tem sobre você. Aprenda a agradecer a ansiedade como uma mestra exigente. Cada vez que aparece, ela te dá a oportunidade de se conhecer mais e reajustar sua vida. Às vezes te mostra que precisa descansar, outras que precisa agir, e outras apenas que tem vivido no piloto automático. Escute-a, não a tema. Com o tempo, você descobrirá que a ansiedade não era um castigo, mas uma bússola. Que toda vez que abraça em vez de rejeitá-la, sua mente se torna mais clara. Você começa a viver com mais presença, mais foco e mais poder sobre si mesmo. A ansiedade não desaparece, ela se transforma. Deixa de ser um fardo e se torna uma aliada. Porque quando aprende a decifrar o que ela quer dizer, ela deixa de te dominar e passa a te guiar. Ensinamento 11. Fortaleça sua confiança, aprendendo com cada erro. Não existe crescimento sem tropeços, nem segurança sem quedas. A mente se fortalece enfrentando, não evitando. Cada vez que você falha e decide se levantar, algo dentro de você se torna mais firme, mais sábio e mais tranquilo. Os erros não são sinais de fraqueza, são treinamento. Cada engano que você superou moldou a força que hoje o sustenta, mesmo que nem sempre perceba. Não é o sucesso que gera confiança, mas a experiência de ter sobrevivido aos próprios fracassos. A verdadeira confiança não se constrói na comodidade, mas no fogo da dificuldade. Cair dói, mas permanecer no chão destrói. E mesmo que o medo diga para não tentar, para não se arriscar, lembre-se, cada erro enfrentado com dignidade se transforma em sabedoria. O medo quer te manter onde você se sente seguro, mas ali nada cresce. Por outro lado, quando se atreve a avançar mesmo com incerteza, sua mente aprende que pode. Você não precisa eliminar o medo, precisa apenas ensiná-lo que não está mais no comando. Confiança não é ausência de dúvida, é a decisão de continuar apesar dela. Segundo o estoicismo, a fortaleza interior se forja enfrentando os desafios sem perder a calma. Marco Aurélio dizia que os obstáculos fortalecem a alma e que nada pode ferir aquele que aceita os acontecimentos com sabedoria. Sêneca ensinava que a adversidade é o campo de treinamento da virtude. Epicteto lembrava que não são as dificuldades que nos vencem, mas a forma como as interpretamos. Os estoicos compreendiam que a serenidade não vem de uma vida sem erros, mas de uma mente que aprende com eles sem se destruir. Cada erro que você cometeu trouxe uma lição. Alguns ensinaram prudência, outros paciência, outros apenas lembraram que você é humano. Não os carregue como culpas, veja-os como capítulos de aprendizado. Tudo o que você é hoje, sua maturidade, resiliência e sabedoria, nasceu daquilo que um dia deu errado. E se já foi capaz de superar tanto, por que duvidaria agora da sua força para fazê-lo novamente? Da próxima vez que errar, não se castigue. Respire, analise, aprenda e siga. Pergunte-se, o que isto está tentando me ensinar? Essa simples pergunta muda sua energia. E em vez de se afundar na culpa, você se coloca numa posição de crescimento. Cada erro deixa um rastro, e se o observar com atenção, ele mostra a direção que você precisa seguir. O importante não é evitar falhar, mas aprender a se levantar cada vez mais rápido. Pratique lembrar-se das suas vitórias passadas. Escreva 3 momentos em que achou que não conseguiria, e mesmo assim conseguiu. Leia-os sempre que a dúvida aparecer. Eles são sua prova pessoal de que a força já está em você. Não foque no que deu errado, mas no simples fato de que você ainda está aqui. Isso significa que pode mais do que imagina. A confiança se constrói com fatos, não com palavras. Enfrente pequenos desafios todos os dias. Falar quando sente medo, tentar de novo,
pedir ajuda ou simplesmente continuar quando tudo dentro de você quer desistir. Cada ato desse soma. Com o tempo, sua mente entenderá que você não precisa de certezas para avançar, apenas de coragem. Lembre-se desta frase: já consegui antes, também conseguirei agora. Repita-a quando a ansiedade quiser te deter. Use-a como âncora nos momentos de dúvida, porque é verdade, você já superou muito mais do que imaginava, e o que está por vir também conseguirá superar. O medo se transforma em respeito pelo processo quando você compreende que cada queda te prepara para sustentar algo maior. Você deixa de temer o fracasso, porque entende que, aconteça o que acontecer, sairá mais forte. Essa é a verdadeira confiança, aquela que não depende de vencer sempre, mas de nunca deixar de se levantar. Ensinamento 12. Pare de buscar a felicidade fora, porque quanto mais a persegue, mais ela se afasta. A mente te convence de que será feliz quando alcançar algo, quando tiver algo, quando alguém te valorizar ou quando as circunstâncias mudarem. Mas essa felicidade é um espelho ilusório. Você a toca por um instante e logo o vazio volta, junto com a sensação de que ainda falta algo. Assim passa a vida correndo atrás de uma meta que nunca chega, porque a felicidade não está no futuro, está no presente. Ela não é algo que se conquista, é algo que se sente quando você para de lutar contra a vida e aprende a estar em paz consigo mesmo. A busca externa pela felicidade é uma armadilha silenciosa. Quanto mais você se apega ao que está fora, mais depende do que não pode controlar. As coisas mudam, as pessoas partem, as conquistas se desfazem, e se toda a sua paz depende disso, sua estabilidade se quebra em 1000 pedaços. É daí que nasce o medo, medo de perder, medo de não alcançar, medo de ficar para trás. Mas quando você entende que nada externo pode te dar plenitude duradoura, algo dentro de você se liberta. Você para de correr, de se comparar e começa a viver com serenidade. O estoicismo ensinava que a felicidade não vem do que se possui, mas de como se pensa. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade surge quando você não espera nada de fora. Sêneca lembrava que o sábio não depende da sorte, porque seu bem-estar não está nos objetos, mas em sua alma. Epicteto ensinava que a liberdade nasce quando deixamos de nos prender ao que não podemos controlar. Os estoicos compreendiam que a verdadeira paz é interna, ela nasce de uma mente disciplinada, grata e consciente do momento presente. O problema não é desejar, e sim acreditar que sem o desejo realizado você não pode estar bem. Se aprende a estar calmo antes de ter, descobrirá que nada poderá tirar essa calma depois. O mundo pode se mover, mas você permanece firme. Dedique alguns minutos por dia ao silêncio interior, não para pensar, mas para ouvir. Respire, sinta seu corpo, solte o peso dos pensamentos. Nesse silêncio, o ruído das preocupações se dissolve e algo mais profundo emerge, uma sensação de paz que não depende do que acontece lá fora. Agradeça o que já tem, por menor que pareça. A gratidão é o reconhecimento de que a vida te oferece mais do que você percebe. Quando agradece, sua mente se treina para ver abundância em vez de falta. Você entende que ter o suficiente não é se conformar, é valorizar o que já está presente. Cada vez que se compara, perde paz. Cada vez que agradece, a recupera. Repita, em voz alta ou em silêncio: hoje tenho o suficiente, sou o suficiente. Essa frase, dita com presença, reprograma a mente. Lembra que não precisa de mais nada para se sentir pleno, porque o essencial já está dentro de você. Não há para onde correr, basta habitar este momento com consciência. Quando você para de perseguir a felicidade, descobre que ela sempre esteve esperando dentro de você. Percebe que o problema nunca foi a vida, mas o olhar com que a observava. A calma não chega quando tudo está em ordem. Chega quando você escolhe manter a ordem dentro de si. Lembre-se disso,
Nada externo pode te dar o que você ainda não aprendeu a dar a si mesmo. As conquistas são valiosas, mas não te definem. Os relacionamentos te enriquecem, mas não te completam. A verdadeira felicidade chega quando você já não precisa provar nada, quando simplesmente pode ser. E então desaparece a urgência de alcançar e surge uma serenidade profunda, aquela que não depende de ter mais, mas de estar em paz com o que você já é. Ensinamento 13. Reconheça o medo do vazio como uma oportunidade de autoconhecimento. O medo do vazio não é sinal de fraqueza, é um convite. Toda vez que sente aquele desconforto quando tudo fica em silêncio, quando não há ninguém por perto ou quando o telefone não toca, você não está diante da solidão real, mas diante de si mesmo. E é aí que muitos se perdem, porque é mais fácil se distrair, preencher o tempo, fugir com barulho, do que olhar para dentro e encarar o que vem evitando há tanto tempo. Mas esse silêncio, esse espaço sem distrações, não é um inimigo, é um portal, é o lugar onde você pode descobrir quem realmente é quando o mundo deixa de falar com você. O medo do vazio surge porque você não aprendeu a estar consigo mesmo, aprendeu a se definir pelo que faz, pelo que os outros pensam ou pela atenção que recebe. E quando tudo isso desaparece, acredita que não resta nada, mas resta sim, resta você. Sem máscaras, sem rótulos, sem aparências. É desconfortável no início porque a mente não sabe lidar com a quietude. Ela vai dizer que você precisa se mover, fazer algo, procurar alguém. Mas se você ficar, se não fugir, esse ruído mental começa a se dissolver. O que antes parecia vazio se transforma em clareza. O estoicismo ensinava que a alma precisa de momentos de retiro para se fortalecer. Marco Aurélio dizia que ninguém pode fugir de si mesmo e que a paz não se encontra viajando, mas aprendendo a habitar o próprio interior. Sêneca afirmava que o silêncio é o mestre mais sábio, porque revela o que o barulho esconde. Epicteto lembrava que a solidão não é castigo, mas treino para a mente que busca independência. Os estoicos compreendiam que o medo do vazio é o reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a se conhecer e que só ao enfrentá-lo nasce a verdadeira serenidade. Permita-se estar sozinho, não com o celular na mão, nem com a televisão ligada, sozinho de verdade consigo. Sente-se em silêncio, respire e observe o que sente. Não tente mudar. Talvez surjam tristeza, ansiedade, tédio ou culpa. E está tudo bem. Essas são partes de você que finalmente têm espaço para falar. Escute-as. Por trás de cada emoção há uma necessidade ignorada ou uma dor abafada. Ao permitir que se expressem, você começa a liberar o peso interno. Escreva o que descobrir, não para se julgar, mas para se entender. As palavras te ajudarão a organizar os pensamentos, a distinguir o que realmente importa do que não tem valor. Com o tempo, perceberá que o medo do vazio diminui, porque ele deixa de ser um lugar desconhecido e se torna um refúgio. Você aprende a desfrutar do silêncio como quem volta para casa depois de uma longa viagem. Estar só não significa estar vazio, significa ter a oportunidade de se preencher de si. A solidão consciente não isola, centra. Ela permite reconstruir-se sem interferências, reencontrar seus valores, suas ideias, suas emoções. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, o mundo exterior deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha. Você não busca mais companhia por medo, mas por amor. Não teme mais o silêncio, porque entende que nele habita o seu equilíbrio. O medo do vazio só existe enquanto você foge dele. Quando tem coragem de permanecer, descobre que esse espaço é fértil e cheio de sabedoria. O que parecia solidão se transforma em encontro. O que parecia silêncio se torna guia. E o que parecia vazio se revela como plenitude. Lembre-se disso,
Quem aprende a estar bem no silêncio, aprende a estar bem em qualquer lugar. Quando já não precisa fugir de si mesmo, o medo perde o poder. Então o vazio deixa de ser um abismo e se torna o berço da sua paz mais profunda. É ali, nesse espaço de quietude, que finalmente você se encontra e entende que nunca te faltou nada. Você só precisava se escutar. Ensinamento 14. Pratique a generosidade para vencer o medo de perder. A mente teme soltar porque acredita que o que tem é tudo o que existe. Vive acumulando, guardando, protegendo, como se ao dar ficasse vazia. Mas acontece o contrário quando você dá, se liberta. Não porque o que entrega desaparece, mas porque se transforma dentro de você. Dar sem esperar nada em troca não te empobrece, te multiplica. O medo de perder se cura compartilhando, porque em cada ato de generosidade sua mente lembra que sempre há mais, que a vida não se esgota, apenas flui. E quando você se permite fluir com ela, a abundância deixa de ser um desejo e se torna uma realidade interior. O medo de perder está na raiz de muitos sofrimentos. O medo de perder dinheiro, afeto, reconhecimento e estabilidade. Acabamos nos tornando protetores do que é nosso, até de coisas que já não precisamos, mas esse controle ilusório só gera mais ansiedade. Quem não solta se estagna, quem se agarra se enfraquece. Por outro lado, quem dá sem medo experimenta uma liberdade profunda, porque a verdadeira riqueza não está no que você guarda, mas no que é capaz de oferecer. E oferecer não significa apenas coisas materiais. Você pode dar tempo, atenção, compreensão, uma palavra de encorajamento ou uma presença sincera. O estoicismo ensinava que o sábio não teme perder, porque nada realmente lhe pertence. Marco Aurélio dizia que tudo o que possuímos é um empréstimo da natureza e que devemos devolvê-lo com gratidão quando chega o momento. Sêneca afirmava que o homem verdadeiramente rico é aquele que pode viver com pouco e ainda assim continuar generoso. Epicteto lembrava que só podemos controlar nossas ações, não os resultados, e que o valor de uma vida se mede pelo que entrega, não pelo que acumula. Para os estoicos, dar era uma virtude, uma expressão de domínio interior e desapego. A generosidade não é apenas um gesto moral, é um exercício mental. Cada vez que você compartilha algo, seu cérebro aprende que não há escassez, que o fluxo continua, você dá e recebe de volta. Talvez não da mesma forma, mas sempre retorna. Essa sensação de circulação dissolve o medo e fortalece sua confiança na vida. Quem se apega ao medo murcha, quem solta floresce. Não é preciso grandes recursos para praticar. Você pode começar com o simples, ouvir sem interromper, sorrir, compartilhar conhecimento, agradecer com sinceridade. Pequenos gestos, repetidos todos os dias, reeducam sua mente para a abundância. Quando você dá sem cálculo, sua energia muda. A ansiedade se desfaz porque o foco deixa de estar no que falta e passa para o que pode oferecer. Você começa a perceber que, mesmo nos momentos difíceis, sempre há algo a dar. Uma palavra de esperança, um gesto de bondade, uma lição nascida da dor. Dar não é um ato de superioridade, é o reconhecimento de que todos pertencemos à mesma totalidade. Na próxima vez que sentir medo de perder, dê. Se teme ficar sem tempo, ofereça alguns minutos a alguém que precise. Se teme a escassez, compartilhe algo, mesmo pequeno. Você verá que o medo se dissolve, porque já não tem onde se sustentar. A alma que dá não sente carência, sente plenitude. Lembre-se, a abundância não se mede pelo quanto você tem, mas pelo quanto pode compartilhar sem medo. O que não é usado, estagna. O que é dado, se renova. A generosidade não apenas ajuda os outros, mas também transforma você.
porque cada vez que dá sem medo, ensina a sua mente que a vida não te tira nada, ela te convida a confiar. Dar é um ato de poder, não de perda. É declarar: não preciso reter para me sentir seguro. E quando você chega a esse ponto, o medo desaparece. Descobre que nada te falta, porque dentro de si já existe tudo o que é essencial: amor, propósito e a capacidade infinita de continuar dando. Ensinamento 15. Seja autêntico. Não se disfarce para parecer seguro. Fingir força não te torna forte. A sociedade te ensina a colocar armaduras, a aparentar confiança mesmo quando está quebrado, a esconder suas emoções por medo de parecer fraco. Mas a verdade é que fingir te afasta do teu poder. A máscara pode enganar os outros, mas nunca engana você mesmo. E quando vive de aparências, acaba exausto, desconectado, vazio. A verdadeira força não está em ocultar o que sente, mas em ter coragem de se mostrar como é, com luzes e sombras, com dúvidas e certezas. Porque só o que é autêntico tem poder real. Cada vez que tenta copiar o caminho de alguém, se desvia do seu. Acredita que será mais aceito se falar igual, agir igual, pensar igual. Mas nesse esforço para pertencer, perde a própria essência. Você não pode vencer suas batalhas com as ferramentas dos outros, pois foram forjadas para as guerras deles, não para as suas. O que te fará avançar não é o que imita, mas o que descobre dentro de si. Sua força não está em ser perfeito, mas em ser genuíno. Fingir confiança enfraquece, agir a partir da sua verdade a multiplica. O estoicismo ensinava que o homem sábio vive de acordo com sua natureza, não com as expectativas dos outros. Marco Aurélio lembrava que nada é mais nobre do que ser coerente consigo mesmo, sem se deixar arrastar pelas opiniões externas. Sêneca afirmava que a imitação cega é uma forma de escravidão, pois rouba a liberdade de pensar por conta própria. Epicteto ensinava que a serenidade nasce quando deixamos de querer parecer e passamos a simplesmente ser. Os estoicos entendiam que a autenticidade não é rebeldia, é sabedoria, é viver sem máscaras, em harmonia com o que você realmente é. Sua autenticidade é a maior proteção que existe. Quando é você mesmo, não precisa de aprovação, porque sabe quem é e para onde vai. Não se desgasta fingindo, não teme ser descoberto, não depende da opinião alheia. Age a partir de uma paz interior que ninguém pode tirar. Mas quando finge, cada passo se torna pesado, cada palavra soa forçada e cada conquista perde o sentido, porque sabe que alcançou sendo alguém que não é. A autenticidade, por outro lado, traz leveza, liberta do medo de não se encaixar, porque entende que não está aqui para se encaixar, mas para se expressar. Não compare o seu processo com o dos outros. Cada pessoa tem seu ritmo, sua história, suas feridas e lições. O que serve para eles pode não servir para você, e tudo bem. Seu caminho não precisa de validação. Use seus talentos naturais, mesmo que pareçam pequenos. A mente às vezes te convence de que o simples não tem valor, mas o simples, feito com verdade, pode ser transformador. Uma palavra sincera vale mais que 1000 gestos ensaiados. Confie no seu estilo. Não force o que não nasce de você. A força não está em ser igual aos fortes, mas em aceitar que o seu jeito também tem poder. Ser autêntico não é ser perfeito, é ser honesto. E quando age com honestidade, inspira sem esforço, porque a verdade sempre é reconhecida. Lembre-se disso: quem finge para ser amado perde o amor próprio. Quem se disfarça para se encaixar se distancia de si mesmo. Mas quem se mostra com verdade atrai tudo o que está alinhado com sua essência. Fingir pode te dar atenção passageira, mas ser você mesmo te dá paz duradoura. E quando encontra essa paz, a ansiedade se dissolve, porque não há mais nada a provar.
A vida se torna mais leve, os relacionamentos mais reais e as decisões mais firmes. Você não precisa de armaduras para lutar suas batalhas, só da coragem de ser você mesmo. Porque nada é mais forte, mais sábio e mais livre do que a autenticidade. Se chegou até aqui é porque está comprometido com sua transformação, e isso merece reconhecimento. Parabenize-se, pois está treinando sua mente e caminhando rumo a uma vida mais serena. Agora escreva nos comentários: hoje escolho a calma, sou estoico. Assim selará este compromisso consigo mesmo. E se esta mensagem te tocou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho, para que juntos possamos continuar crescendo nesta comunidade de força e paz interior.